pessoal, eu estou aqui mais uma vez, dentro das perspectivas de nossa disciplina Filosofia da Educação, para apresentar os 7 saberes necessários à educação do futuro. O que eu vou falar aqui tem um pouco da minha análise, da minha crítica, mas é tudo baseado no livro escrito por Edgar Morin. Esse livro, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, ele foi encomendado pela Unesco lá no final do século XX, por volta dos anos 90 do século XX, logo após aquele trabalho feito pelos estudiosos em educação do mundo todo, convocados pela Unesco, para preparar um documento sobre a educação do futuro, que seria a educação no século XXI. Então, esse material, esse relatório, como eu já falei para vocês, ele foi escrito por Jacques Delors, que também é francês, e tinha o título, Educação, um tesouro a descobrir. E a partir desse documento é que surge o convite ao Edgar Morin para que ele escrevesse o que ele pensava sobre a educação do futuro, o que poderia ser introduzido nesse tipo de educação nas escolas. E o Edgar Morin fez um trabalho muito importante. Eu enviei a vocês uma síntese, que é a que eu vou apresentar. Ela está no prólogo do livro, O Edgar Morin teve esse cuidado de, antes de escrever, desenvolver o seu pensamento, ele o fizesse em forma de síntese. E eu vou apresentar isso aí para vocês. É claro que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo por conta desse assunto ser essencialmente importante de ser discutido. Eu coloquei essa imagem também que vocês estão vendo aqui na introdução, que ilustra um pouco isso, que nós vamos tratar aqui. Talvez vocês não saibam o que representam essas esculturas e onde elas estão. Na verdade, essas esculturas elas estão na Ilha de Páscoa, que fica a 3.600 quilômetros da costa do Chile, fica lá remotamente no Oceano Pacífico. É uma pequena ilha habitada e por volta do século XIII, XIV, XV, o povo Rapa Nui, que habitava a ilha, eles construíram essas esculturas gigantes e elas foram colocadas, boa parte delas, assim de costa para o mar e de frente para a ilha. Na verdade, essas esculturas elas são chamadas de moais. Lá na Ilha de Páscoa recebe muito visitante por conta dessas esculturas misteriosas, Algumas delas pesam 200 toneladas, tem 15, 20 metros de altura, São esculturas bem gigantes. Dá até para vocês perceberem que tem 2 pessoas olhando, para você ter uma noção do tamanho dessas esculturas. Quando a gente apresenta isso, obviamente que isso é o mundo, o planeta, Tem muita coisa que a gente não conhece, que a gente desconhece. Então, por que isso acontece? Porque a nossa educação, ela é uma educação fragmentada, ela não vê o todo, a gente não é visto como um ser planetário, a gente é mais visto como um ser individual. E a educação, ela nos prepara exatamente para isso. Por isso é necessário que nós conheçamos esses saberes que o Morin colocou, na verdade 7. Nós vamos ver um por um, comentar assim rapidamente, para não ficar muito longo o vídeo. O primeiro saber
é chamado de as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Ora, todo mundo sabe que a escola sempre se preocupou em transmissão de conhecimento. Só que a escola esqueceu de falar sobre o próprio conhecimento, mostrar para os alunos o que é conhecer. Então não há essa intenção de querer explicar esse conhecimento. E isso nos leva a quê? Nos leva a duas coisas fundamentais, que é o erro e a ilusão. Por exemplo, ao ensinar uma determinada disciplina, a gente simplesmente se preocupa em transmitir o conteúdo, aquele conhecimento. A gente não se preocupa em discutir se aquele conhecimento tem alguma coisa a ver com o contexto. E isso nos leva ao erro e à ilusão, e que são duas coisas que acontecem com a gente. Então é impressionante que a educação que visa transmitir conhecimentos, ela seja cega quanto ao que é o conhecimento humano, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão, e não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer. O que é conhecer, afinal? Né? Não basta a gente pegar esse conhecimento já pronto e tentar transmitir para as pessoas. É importante saber que conhecimento é esse, qual a importância que ele tem. Ele está vinculado ao contexto em que nós vivemos? Isso é importante saber. Outra coisa, o conhecimento ele não pode ser considerado uma ferramenta ready-made, que pode ser utilizada sem que a sua natureza seja examinada. Da mesma forma, o conhecimento do conhecimento deve aparecer como uma necessidade primeira, que serviria de preparação para a gente enfrentar os riscos permanentes de erros e de ilusão, que não cessam de parasitar a mente humana. Trata-se de armar cada mente no combate vital rumo à lucidez. Ora, nós aprendemos tantas coisas erradas ou da forma errada que nos levaram a cometer erros gravíssimos. Tem coisas que nós ainda hoje repetimos que, na verdade, não tem nada a ver com o conhecimento humano. Nada a ver. Então, há necessidade de se fazer isso. É necessário introduzir e desenvolver na educação o estudo das características cerebrais, mentais, culturais dos conhecimentos humanos, de seus processos e modalidades, das disposições tanto psíquicas quanto culturais que o conduzem ao erro e à ilusão. É necessário haver uma preparação para que pelo menos a gente erre menos. E, ao errar, a gente possa reconhecer o erro e corrigir esse erro. Mas o pior, para mim, é a questão da ilusão de conhecer. Muita gente acha que conhece, tem muito curso, tem muito não sei o quê. É só ilusão. Na verdade, pensa pouco, tem pouco pensamento. Então, ele chama a atenção disso, que é exatamente aquilo que a gente quer que a educação faça, que é ensinar as pessoas a pensarem. O segundo saber é os princípios do conhecimento pertinente. Ora, é uma coisa óbvia, um está interligado ao outro. O que é o conhecimento pertinente? É o conhecimento que tenha validade em relação ao contexto em que nós vivemos. Se nós perguntássemos assim, diante de um conteúdo que nos é colocado na escola, e a gente fizesse essa pergunta, para que serve esse conhecimento? Ele vai me ajudar em quê? Ele vai servir para quê? Então, é necessário que nós tomemos consciência desses princípios, que são os princípios do conhecimento pertinente, daquele
conhecimento valorado, né? Existe um problema capital, sempre ignorado, que é o da necessidade de promover o conhecimento capaz de apreender problemas globais e fundamentais para neles inserir os conhecimentos parciais e locais. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos de ter um conhecimento bem amplo das coisas para depois a gente inserir o nosso contexto dentro disso e assim nós termos validado o nosso conhecimento, que é o conhecimento escolar. A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas, ele impede frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto. Então, o que nós temos? Nós temos as turmas seriadas, o ensino fragmentado, história, matemática, português, filosofia, não sei o quê, cada um na sua parte. Nós não temos a totalidade. As partes não entram no todo, nem o todo entra nas partes. É necessário desenvolver a aptidão natural do ser humano para situar todas essas informações em um contexto e um conjunto. É preciso ensinar os métodos que permitam estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo. Aí vem a ideia da complexidade tão comum no pensamento do Edgar Morin. Como a gente já viu, o Edgar Morin é um dos ideólogos, né, da filosofia da complexidade. Exatamente por isso, né, o mundo é complexo e nós precisamos compreender a complexidade desse mundo. O outro saber é o ensinar a condição humana. Ensinar a condição humana. Que condição humana é essa? Somos seres planetários. Somos uma espécie. Nós somos uma espécie. Então nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a viver como espécie. E aprender a viver como espécie significa compreender um ao outro, significa entender o problema do outro, significa respeitar o outro. Então, a partir do momento que a gente aprenda a nossa condição como indivíduo, como sociedade e como espécie, aí a escola ela passa a ter um papel importante, porque isso é necessário que aconteça para que o planeta, o mundo, seja diferente. O ser humano, ele é, ao mesmo tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico, etc. Essa unidade complexa da natureza humana, ela é totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas. As disciplinas, elas fragmentam o ser humano. Então, uma parte é isso, outra parte é aquilo, outra parte... Quer dizer, nós não temos o conjunto. É preciso restaurá-la de modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, ao mesmo tempo, da sua identidade complexa, que é essa identidade planetária, e da sua identidade comum a todos os outros seres humanos. Cada um de nós tem uma responsabilidade, não só com a gente mesmo, mas também com as outras pessoas. Então, ensinar a condição humana é mais ou menos isso. Então, desse modo, a condição humana deveria ser objeto essencial de todo tipo de ensino. É possível, com base nas disciplinas atuais, reconhecer a unidade e a complexidade humanas, reunindo e organizando conhecimentos dispersos na ciência da natureza, nas ciências humanas, na literatura, na filosofia, e põe em evidência o elo indissociável entre a unidade e a diversidade de tudo que é
ser humano. O quarto saber é ensinar a identidade terrena. Nós, seres humanos, nós temos uma identidade não só pessoal, como indivíduo. Nós temos uma identidade com a Terra. Nós somos filhos da Terra e nós precisamos aprender essa identidade, que é a identidade planetária. O destino planetário do gênero humano é outra realidade chave, até agora ignorada pela educação. A educação nunca se preocupou com a identidade terrena do ser humano. O conhecimento dos desenvolvimentos da era planetária, que tendem a crescer no século XXI, que é nesse século que nós estamos vivendo, e o reconhecimento da identidade terrena, que se tornará cada vez mais indispensável a cada um e a todos, devem converter-se em um dos principais objetos da educação. Convém ensinar a história da era planetária, que se inicia com o estabelecimento da comunicação entre todos os continentes no século XVI, quando aconteceram as grandes navegações e o mundo se interligou. Será preciso indicar o complexo da crise planetária que marca o século XX, mostrando que todos os seres humanos, confrontados de agora em diante aos mesmos problemas de vida e de morte, partilham um destino comum. O quinto saber é enfrentar as incertezas. Nós convivemos com isso diariamente. Porém, o que a escola, a educação, ela mostra para a gente? Ela mostra as certezas. Ela nunca nos prepara para a gente enfrentar as incertezas. E o que acontece no dia a dia nosso? São coisas que nós não esperávamos. De repente, nós estamos vivendo uma crise de algo que nós não havíamos nos preparado antes. Então, nós vivemos um mundo da incerteza. Viver é a coisa mais incerta. Aquilo que virá, ninguém sabe. Então, a gente precisa estar preparado. E quem que poderia preparar a gente para as incertezas? A escola, né? A escola é um dos instrumentos que deveria preparar o ser humano para enfrentar as incertezas do mundo. As ciências, elas permitiram que adquiríssemos muitas certezas, mas igualmente elas revelaram ao longo do século XX inúmeras zonas de incerteza. A educação deveria incluir o ensino das incertezas que surgiram nas ciências físicas, microfísica, termodinâmica, cosmologia, nas ciências da evolução biológica e nas ciências históricas. Entretanto, a escola fechou os olhos para isso. A escola ficou cega. Ela não procura fazer sobre ela gosta das coisas óbvias, das coisas certinhas, né? Por isso faz prova, né? Por isso os professores fazem prova. É porque eles gostam das coisas tudo medidinha, né? Então, são as certezas que a gente tem, né? E que não vão ajudar muito no futuro, né? Porque o mundo é cheio de incertezas. Seria preciso ensinar princípios de estratégia que permitiriam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu desenvolvimento em virtude das informações adquiridas ao longo do tempo. É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas, em meio a arquipélagos de certeza. Eu acho isso uma coisa fantástica, principalmente se nós pegarmos o momento em que nós estamos vivendo hoje. Quem que se preparou para isso? O mundo todo está numa expectativa muito grande em torno de uma vacina para combater a Covid-19, né? Então, por que está havendo isso? Porque nós realmente não estávamos preparados e, de repente, ainda vai aparecer muita coisa como no passado. Se a gente dá uma olhada aí na história, a gente vai ver que muita gente foi pega de surpresa em relação a muitos eventos, né? Peste bubônica,
tsunamis, essas coisas que acontecem e que a gente não se prepara para eles. A fórmula do poeta Eurípides, que data de 25 séculos, nunca foi tão atual. O esperado não se cumpre, e ao inesperado, um Deus abre o caminho. Ou seja, o abandono das concepções deterministas da história humana que acreditavam poder predizer nosso futuro, o estudo dos grandes acontecimentos e desastres do nosso século, todos inesperados, o caráter doravante desconhecido da aventura humana, deve nos incitar a preparar as mentes para esperar o inesperado, para enfrentá-lo. Então, isso é um problema que nós temos pela frente, né? As incertezas. E nós temos que aprender a enfrentar essas incertezas. A outra é ensinar a compreensão, né? Ensinar a compreensão humana. Isso é fundamental, é chave, né? Cada vez mais a gente fica distante um do outro, né? O preconceito, a discriminação, ela nos distancia. Nunca nós nos preparamos para a compreensão. Então, a necessidade da educação está voltada para a compreensão do ser humano. A compreensão é ao mesmo tempo meio e fim da comunicação humana. Sem compreensão, o homem se torna um animal qualquer, né? Um bruto, né? Uma pessoa sem razão nenhuma, né? A educação, para a compreensão, está ausente, né? Para a educação, a compreensão está ausente do ensino, né? Porque o ensino é dividido em fragmentos, né? Em matérias, e a compreensão humana fica de fora, né? E o planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensão mútua. Considerando a importância da educação para a compreensão em todos os níveis educativos e em todas as idades, o desenvolvimento da compreensão pede a reforma das mentalidades. É necessário mudar a mente das pessoas. A compreensão mútua entre os seres humanos, quer próximos, quer estranhos, é daqui para frente vital para que as relações humanas saiam do seu estado bárbaro de incompreensão. E dessa questão, ela decorre a necessidade de estudar a incompreensão, a partir de suas raízes, suas modalidades, seus efeitos. Esse estudo é tanto mais necessário porque eles enfocariam não os sintomas, mas as causas do racismo, da xenofobia, do desprezo, da discriminação, do distanciamento entre as pessoas, e constituiria, ao mesmo tempo, uma das bases mais seguras da educação para a paz, à qual estamos ligados por essência e vocação. Então, aqui, o que o Morin coloca é assim, a educação como uma coisa universal, né? Que vai visar a compreensão entre os povos, né? Entre as pessoas, para que haja paz, haja segurança, haja uma tranquilidade entre os seres humanos. Ou seja, é uma educação globalizante, né? Uma educação mundializante, né? Global, né? Assim, e não fragmentada, vendo a educação como uma coisa que vai observar a totalidade dessa complexidade em que o mundo está inserido. E por último, né, que é o último saber, o sétimo saber, é ensinar a ética do gênero humano, né? O gênero humano, nós sabemos, né, carece muito de ética. Nem precisa a gente falar o que seria a ética do gênero humano, mas as pessoas precisam aprender a respeitar, aprender a ser honestos, aprender a fazer aquilo que é certo, e porque fazendo tudo isso, obviamente nós teremos um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo em que as pessoas possam viver em paz. A educação ela deve
conduzir a uma ética humana, né? Uma antropoética, que é a ética do ser humano. É levando em conta o caráter ternário da condição humana, que é, ao mesmo tempo, indivíduo, sociedade e espécie. É um tripé. Nesse sentido, a ética indivíduo-espécie, ela necessita do controle mútuo da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela sociedade. Ou seja, a democracia, que, segundo ele, seria a melhor forma de governo. Por quê? Porque na democracia, a democracia de verdade, né? Não é essa pseudo-democracia que nós temos hoje, mas é uma democracia participativa, em que o povo fosse realmente cidadão. A ética indivíduo-espécie, ela convoca ao século XXI a cidadania terrestre. A ética não poderia ser ensinada por meio de lição de moral, de forma nenhuma. Ela deve formar-se nas mentes como base na consciência de que o humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade, parte da espécie. Carregamos em nós essa tripla realidade. Desse modo, todo desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e da consciência de pertencer a uma espécie humana. Portanto, isso que o Edgar Morin traz para nós como conhecimento, para que nós introduzamos na educação, na nossa sala de aula, é extremamente importante e urgente, né? Porque ainda, mesmo nós já estando no século XXI, nós não fomos capazes de pensar uma educação global, uma educação que visse o ser humano como um ser na sua totalidade. Porque se isso acontecer, pode ter certeza que nós teremos um mundo muito mais importante, um mundo melhor, um mundo voltado para a humanidade de fato. Partindo disso, esboçam-se duas grandes finalidades ético-políticas do novo milênio. Quais são essas finalidades? Estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia. E a outra é conceber a humanidade como comunidade planetária. E exatamente aí que entra a educação para contribuir com isso, enfim, para mostrar que a Terra é do ser humano e o ser humano é um ser da Terra e que precisa ser visto com muito mais cuidado. Afinal de contas, a escola deve preparar as pessoas para o seu desenvolvimento pleno, principalmente para que viva em sociedade. Então era isso que eu queria apresentar como complemento ao estudo de vocês. Até o próximo vídeo.